Hoje queria contar uma história para vocês. Uma história que eu gosto muito. E como eu tenho feito nesses últimos vídeos, eu quero pegar sempre uma história e tirar dela alguma coisa que a gente possa conversar nos vídeos, nos outros vídeos que a gente vai fazer. Tá? Então eu quero contar para vocês hoje uma história que se chama Príncipe Canário, que está aqui no Fábulas Italianas do Ítalo Calvino, um conto que já foi assim, super estudado e tudo mais, e que eu gosto muito. Há muito tempo, num reino muito distante, vivia um rei que tinha ficado viúvo. E tinha ficado sob sua guarda uma filha, uma moça muito bonita, muito prendada, a quem o pai dedicava muito de seu tempo. O tempo passou e até os ministros começaram a falar com o rei que ele precisava se casar novamente, que o reino precisaria de uma rainha. E ele, então, resolveu se casar. Só que ele cometeu um pequeno deslize. Ele casou com uma moça quase da idade da filha. E ele, que dedicava muito do seu tempo à filha, agora se via dividido entre aquela jovem esposa e a filha. E isso começou a criar uma certa animosidade entre as duas mulheres. Depois de um certo tempo, a rainha começou a se queixar. Você não tem tempo para mim, e depois eu acho que sua filha já está precisando sair e viver a vida dela. Ela já tem idade para viver sozinha, vamos colocá-la num castelo bem bonito, cheia de acompanhantes. O rei não gostou daquela ideia, mas tanto a mulher insistiu e tantas intrigas começaram a ser feitas que ele acabou concordando. E lá se foi a princesa, acompanhada de algumas damas de companhia, para um castelo no meio da floresta, onde ela foi colocada na torre mais alta. E as damas de companhia receberam ordens da rainha de que ela não podia sair daquele quarto. Podia ter tudo o que quisesse, mas não podia deixar aquele quarto. E as mulheres, que eram muito bem pagas para aquilo, aceitaram e levavam tudo o que a princesa precisava, mas sequer faziam companhia a ela. Ficavam lá embaixo. Bom, a princesa, resignada, viu que não tinha jeito, não tinha como se comunicar com ninguém, e ali ficou. E naquele castelo não passava ninguém. Era ermo, um lugar ermo. E lá da janela, da última torre, ela ficava olhando o horizonte e tinha uma estrada. Naquela estrada ela viu um dia passar um cavalo branco e nele um cavaleiro muito lindo. Ela viu de longe, mas sabia que pelo porte devia ser alguém bem importante. Ele foi se aproximando e começou a vasculhar as paredes do castelo. Ele estava acostumado a passar por ali, sabia que ali não residia ninguém. Mas agora ele via fumaça saindo da chaminé, roupas estendidas nos varais. Então ele foi olhando, seu olhar foi subindo pelas paredes, até que os seus olhos se encontraram com os olhos da princesa. E nesse momento, os dois se olharam, se entreolharam, e ficaram ali parados por 1 hora se admirando um ao outro. Chegaram até mesmo a dar um leve aceno. Depois de 1 hora, aquele cavaleiro foi embora e a princesa ficou doida para que no dia seguinte ela pudesse de novo esperar por ele. Mas ficar debruçada naquela janela por horas, ela viu que tinha uma almofadinha e ela colocou a almofada na janela e apoiou os cotovelos na almofada e ficou ali esperando pelo príncipe. Lá pelas tantas, lá vem ele novamente. E no segundo dia eles ficaram 2 horas se olhando. E nesse dia, além do aceno, chegaram e arriscaram a trocar um beijinho na ponta dos dedos. Mas quando isso fizeram, ao lado dele surgiu uma bruxa que disse:
Eu nunca vi namoro como este, um pra cá e um pra lá. Oh, crianças, não é assim que se faz. Oh, minha senhora, mas se eu soubesse como chegar até aquela torre tão alta, parece que a princesa fica lá e ela não tem não toma nenhuma iniciativa de descer e vir até mim. Eu não sei o que posso fazer. Eu vou tentar ajudar vocês. E ela saiu e voltou com um livro. E mandou que ele fosse embora, que no dia seguinte voltasse. Foi até as damas de companhia e entregou a elas um livro. Mas era um livro velho, roto. Deu para as damas e disse: entreguem para a princesa, por favor. Elas olharam aquilo e disse que mal poderá haver nisso. E levou para a princesa. A princesa, quando abriu a primeira folha do livro, viu que tinha escrito lá que aquele livro era mágico. Se folheado de frente para trás, ele transformaria quem ela quisesse num pássaro. E depois, folheado de trás para frente, poderia transformar o pássaro em pessoa de novo. Ah, mas ela pegou o livro e foi para a janela e ficou aflita, esperando que aquele príncipe aparecesse. E ela com o livro na mão, e ele apareceu. No que ele desceu do cavalo, ela começou a folhear o livro, de trás para frente. E lá embaixo, ele começou a tremer os braços, e nas suas mãos começaram a aparecer penas amarelas, e ele se transformou num lindo canário. Num lindo canário que começou a tentar voar, e foi se segurando pelas paredes, e meio sem jeito, mas conseguiu chegar até a janela. Quando ela o pegou nas mãos, deu um beijo nele, e ficou logo rubra, porque estava se lembrando que ela estava beijando o príncipe. Colocou-o no chão e começou a desvirar as folhas, agora de trás para frente. E ele foi tomando forma, e assim se passaram muitos dias, muitos meses, e todos os dias era aquele folhear de livros para frente e para trás, e aqueles arrufos, e aqueles amores, e aquelas trocas. Mas um dia, o rei disse para a rainha: estou muito preocupado com minha filha, não tenho notícia dela há muito tempo. E a rainha prometeu que iria vê-la e traria notícias, e foi. Chegando lá, foi para o quarto da princesa, esperando encontrar uma moça triste, deprimida. E o que ela viu? Uma mulher viçosa, de olhos brilhantes, muito satisfeita. Você deve estar passando muito bem, não é, minha querida? Sim, minha madrasta, é dentro daquilo que me é possível ter aqui, me conformo com a vida que tenho. Disfarçou a moça, mas a madrasta viu que tinha uma almofada na janela. Essa menina está me enganando. Querida, me busque um copo com água que tenho sede. E que a menina saiu, ela tirou os alfinetes que prendiam seus cabelos e enfiou os alfinetes na almofada de baixo para cima, deixando as pontas semi-cobertas ali. Ninguém podia notar aquelas pontas das alfinetes, mas ali eles estavam. Ela foi embora. Quando ela foi embora, a menina rapidamente pegou o livro e foi para a janela esperando que ele chegasse. Mas ela estava tão ansiosa nesse dia que ficou com o livro nas mãos, pronta para folheá-lo, e não debruçou os cotovelos na almofada. Quando ela começou a virar o livro, assim que ele chegou, e ele foi subindo, quando ele passou pela almofada, seu peito foi rasgado por aquelas pontas de alfinete e ele caiu no chão todo ensanguentado. Ela viu aquilo, pegou aquele pássaro e pensou rapidamente: se eu transformá-lo em homem agora, ele vai ficar ferido e eu não tenho como cuidar dele. Então, melhor que seja um pássaro. Voa, passarinho, voa de volta, passarinho. E lá foi o pássaro cambaleante, mas quando ele chegou lá no chão, ela rapidamente virou o livro, transformou ele em homem, ele subiu no cavalo e desapareceu. E desapareceu, não apareceu mais. Ela, muito triste, pesarosa, começou a pensar: eu preciso ir atrás dele, eu preciso saber quem ele é. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Aqueles alfinetes só pode ter sido minha madrasta. Então, ela pegou todos os lençóis que ali tinha e começou a rasgá-los e fazer uma corda. Fez uma trança muito forte com os lençóis, prendeu no pé da cama, jogou a trança e por ela desceu.
desceu e tinha levado com ela algum dinheiro que tinha. Já era quase noite, ela resolveu se esconder no oco de uma árvore para esperar o dia clarear. Mas no que estava ali esperando, começou a ouvir vozes estranhas. Eu vim do norte, estou trazendo notícias muito frescas de lá. A outra veio do sul. Eram bruxas, eram 4 bruxas que estavam se encontrando e assando ali alguns morcegos para o jantar e trocando ideias de onde vieram. E a bruxa local disse: eu tenho a melhor das notícias para lhes dar, porque aqui neste castelo estava habitando uma jovem que foi muito maltratada. E aconteceu que o príncipe a quem ela estava namorando foi ferido pelas agulhas, pelos alfinetes da bandida da madrasta. Mas ninguém consegue curá-lo, ele está lá no reino dele, quase à morte. Ninguém consegue curá-lo, mas eu sei como curá-lo. Quando ela falou, eu sei como curá-lo, a moça viu o coração disparando, porque ela tinha que ouvir aquilo. E a bruxa então disse: naquele quarto onde ele está, existe um taco solto. Embaixo daquele taco tem uma pomada. É um unguento. Quem passar aquele unguento nas feridas do príncipe, logo, logo ele ficará bom. A moça ouviu aquilo e ficou agradecida por ter ouvido como ela ia curar o seu querido. Então, quando amanheceu o dia, ela saiu dali, mas ela tinha que se disfarçar, ela não podia chegar lá assim, ninguém ia acreditar nela. Então, ela passou numa vila e viu que tinha lá uma loja e comprou uma roupa de médico. E vestiu-se de médico, fazendo que era um homem, engrossou a voz e foi para o palácio. Quando chegou no palácio, disse que era um médico do interior, mas que sabia que o príncipe estava doente e queria tentar curá-lo. O rei, que já tinha chamado todos os sábios da corte, os médicos, os magos, e ninguém curava aquele príncipe, disse: não custa nada tentar mais um. Venha, que venha. Mas ela fez um pedido. Disfarçando a voz como se fosse um homem, disse: eu preciso ficar sozinho com um paciente no quarto. O rei entendeu que era um médico e deixou. Quando chegou no quarto, o príncipe desfalecido em cima da cama, e ela começou a bater taco por taco, até que encontrou um taco solto. Levantou o taco, lá estava um unguento. No que ela começou a passar o unguento nas feridas, o príncipe começou a reavivar, começou a tomar cor, e começou as feridas se fechando, e ela chamou o rei, e o rei disse: senhor doutor, que maravilha o senhor fez! Peço o que o senhor quiser, darei a metade do meu reino pela vida do meu filho. E ela então disse: senhor, nada eu quero. Seu filho vai ficar bom, ele ainda está adormecido, mas as feridas já estão curadas, logo, logo ele ficará bom. Mas eu não quero nada, a não ser o brasão de sua família, a pluma que estava no chapéu com que ele cavalgava pelos bosques, e quero também a jaqueta amarela que ele vestia quando saía para caçar. O rei não entendeu por que aquele pedido tão estranho, mas deu a ela a jaqueta, deu a pluma e deu o brasão da família. Ela foi embora, com a mesma corda, ela subiu para o seu quarto e lá ficou esperando. 2 dias depois, lá veio o príncipe. Ela então começa a folhear o livro rapidamente e ele se transforma em um pássaro, mas quando ela o transforma em homem de novo, ele olha para ela e diz: maldita! Se não me querias mais, podias só dizer, precisava me ferir daquele jeito? Ela disse: mas não fui eu. Agora é fácil dizer que não fostes tu. Como podes provar? Ela disse: fui eu que te curei e eu posso provar, pois aqui está. Olha, a tua jaqueta, a pluma que usavas e o brasão de tua família. Como achas que eu consegui isto? Foram os alfinetes do cabelo de minha madrasta. Ele então abraçou-a muito, muito, tomou-a nos braços e desceu aquelas escadas. As damas de companhia quiseram impedi-lo, mas ele não permitiu. Ele foi embora e levou-a para o palácio do seu pai. No dia seguinte já estavam sendo feitos todos os preparativos para o casamento. Todos os reis da redondeza foram convidados, inclusive o pai da nossa princesa. Mas quando ela viu, lá na igreja, quando ia atravessar a nave, ela viu o pai sentado e
Ele olhou para ela e disse, minha filha, e ela disse, não tenho pai, meu senhor. Não tenho pai porque o pai que eu tinha me deixou trancar num castelo, obedecendo a sua esposa, que me deixou presa. O rei, quando soube daquilo tudo, imediatamente mandou que os guardas pegassem a rainha, amarrassem nas patas de um cavalo e soltassem no campo. E assim a maldita rainha foi estraçalhada. Mas a nossa princesa ficou feliz com seu príncipe, casaram-se e foram felizes para sempre. História, o que nos conta um conto? Eles têm muitos véus em cima desses contos. Por que essa mãe morreu? Por que veio uma madrasta? Tem coisas que a gente pode ir conversando. Então, no próximo vídeo, eu vou contar para vocês o disfarce. O que é um fato que é recorrente em muitas histórias. Por que ele acontece em muitas histórias? Tem que ter um motivo. Então, esse fato do disfarce, eu vou contar para vocês no próximo vídeo. A série de vídeos que a gente anda fazendo, lembra? Contei para vocês o Príncipe Canário e no outro vídeo eu falei com vocês sobre um fato recorrente nos contos. Agora, o que me impressiona também é a recorrência de símbolos. Símbolos que, se você lê a história, conhece a história, mas não conhece a simbologia, você passa a não entender. E para isso a gente tem, já mostrei também, o dicionário de símbolos, que é com que a gente trabalha para ir levantando esses véus, aqueles véus de Maia, o véu da ilusão, onde a gente olha, mas não enxerga. Então eu vou pedir para vocês licença que eu vou ler aqui do dicionário de símbolos o que é um livro. Lembra que ela usa um livro para ir para frente e para trás? Por que um livro? O que significa um livro? Vamos ver o que o dicionário de símbolos... Eu fiz uns recortes, vou ler para vocês. Seria banal dizer que o livro é um símbolo da ciência e da sabedoria. O livro é, sobretudo, se passamos a um grau mais elevado, o símbolo do universo, onde se identifica com a árvore da vida. As folhas das árvores, como os caracteres do livro, representam a totalidade dos seres, mas também a totalidade dos decretos divinos. Olha que coisa linda, comparar as folhas das árvores às letras de um livro. E eu que trabalho com interpretação de contos e lido muito com essa coisa de a gente entender os muitos eus que habitam em nós, uso muito esse símbolo da árvore. Porque a árvore, veja bem, uma árvore tem um tronco, ela tem galhos, e esses galhos, já notaram que os galhos se bifurcam? E cada bifurcação também se bifurca, e ela vai abrindo, abrindo, abrindo. Aquilo ali é a representação dos muitos eus que existem em nós. Eu, masculino, feminino, meu masculino e adulto, ancião e jovem, o feminino também. E aquilo vai abrindo, abrindo, abrindo. O masculino, ancião, preguiçoso, porque o fato de ele ser sábio, ele pode ter horinhas de preguiça. Então, isso vai formando os muitos eus. E o livro faz isso com as letrinhas. A árvore faz com as folhas, com os troncos, o livro faz com as letrinhas. Mas embaixo ele diz aqui, em todos os casos, o livro aparece como símbolo do segredo divino, que só é confiado ao iniciado. Seja um iniciado, leia livros, não tenha medo de que livros são proibidos. Nenhum livro é proibido. Nenhum livro é proibido. Proibido é proibir. Mas aqui embaixo diz o seguinte, em certas versões da Busca do Graal, o livro é também identificado com a taça. O simbolismo, então, é bem claro. A busca do Graal é a busca da palavra perdida, da sabedoria suprema tornada acessível ao comum dos mortais. E para terminar, a gente tem aqui que para os alquimistas, a alquimia é obra expressa simbolicamente em um livro, às vezes aberto, às vezes fechado. Assim, o grande livro da natureza que encerra em suas páginas a revelação das ciências profanas e a dos mistérios sagrados. No livro, nós temos um graal onde tudo existe. Não sei se deu para entender bem, mas
quanto mais a gente se aprofunda no entendimento dos símbolos, mais a gente conhece um pedacinho mais de nós mesmos. Se você está gostando, deixa seu comentário e vamos em frente, depois vem mais coisa diferente. Beijo, tchau!